Acontece. Pois é. Lembra que tínhamos uma ação civil pública iniciada pelo Ministério Público do Iranduba. Iranduba, para quem não lembra, é um município aqui pertinho de Manaus, atravessa a ponte, município considerado metropolitano, onde fica localizada a chácara do Instituto Social para Resgatando Vidas. Aquela chácara lá que foi comprada com dinheiro de doação, que ninguém sabe até hoje quanto que foi arrecadado. Diz a lenda que foi 800 mil e alguma coisa que ela foi comprada, mas a gente não sabe. Então, tinha aquela ação civil, né, que o Ministério Público pedia a regularização da instituição. Tinha lá que eles foram intimados, notificados. Antes disso virar um processo, antes de virar um processo, o Ministério Público notificou a instituição para que apresentassem os documentos solicitados. Quais documentos? Alvará, licença dos bombeiros, CNPJ, licença da prefeitura, documentos básicos de funcionalidade de qualquer pocilga que se preze. Pois é. O Ministério Público intimou, fizeram de conta que não estava acontecendo nada, não responderam, tipo, ignoraram. Deixa pra lá. Mais uma vez não vai dar em nada, pensaram eles. Aí o Ministério Público pegou, não vai responder, não, pera lá, vou mandar aqui uma equipe técnica e fazer uma visitinha como quem não quer nada. Mandou a equipe técnica que foi lá fazer uma visitinha, fotografaram, leram alguns documentos, viram alguma coisa, bababá, e voltaram para o Ministério Público com essas informações. Eu não tenho nada a ver com isso, hein, tô logo avisando. Fiquei sabendo por acaso. Porque o Ministério Público, assim, quando ele tem como, ele fica... Eu tô fazendo um resumão pra vocês se localizar, porque isso já faz tempo. Já se passaram mais de um ano desde que isso aconteceu. Então eu tô resumindo a história pra chegar no momento hoje, tá? Então, calma. Paciência, escuta com atenção. Porque como vocês não podem comentar, zumbis, eu preciso que vocês escutem com atenção. Aí tá bom. Isso lá atrás, ó. Tem, sei lá, mais de um ano e meio, bem mais. Quase 2 anos já, essa ação civil. Aí tá. O Ministério Público tomou ciência de notícia de fato. Denunciaram pro Ministério Público lá o que estava acontecendo. Inclusive ex-internos. Não tenho nada a ver com isso. Quero deixar bem claro. E realmente eu não tenho. Porque eu fiquei sabendo quando essa ação civil pública ela já estava rolando. Já tinha até, acho que a decisão de antecipação de tutela, de efeito de tutela urgente, quando eu fiquei sabendo. Então presta atenção. Aí tá. Papito foi oficializar. Papito não, perdão. Que isso nada tem a ver com aquela pessoa maravilhosa e honesta. A instituição. Pessoa jurídica. A pessoa jurídica, instituição, foi oficializada para apresentar os documentos. Tudo isso teria sido evitado se a instituição tivesse levado a sério aquele ofício e tivesse apresentado os documentinhos básicos. Esqueci de baixar aqui nesse meu tablet, olha, para lembrar. Eu não tenho aqui no tablet salvo, eu acho. Deixa no meu outro celular. Mas eu tenho na minha pasta salva e posso compartilhar depois com vocês. Talvez eu tenha até foto aqui no meu Facebook dessa decisão que antecipou os efeitos de tutela de urgência, né? E aí, tudo isso teria sido evitado se a instituição, nada pessoal, tivesse feito o quê? Tivesse apresentado os documentos, porque afinal de contas, é sabido por todos nós que era divulgado que tinha tudo, tava tudo ok, né? Tava tudo certo, tudo... a gente é honesto, a gente tá trabalhando aqui dentro da lei, a gente já tem tudo, a gente já tem isso, a gente já tem aquilo, a gente é uma instituição, é um instituto sério, babá, tá. Não apresentou. O Ministério Público tentou não fazer isso virar um processo. Ignoraram, o Ministério Público entrou com uma ação civil pública porque ele pode, tá? Ele representa o interesse da sociedade. E ele estava tomando conhecimento de que uma instituição estava funcionando ilegalmente, porque não tinha todas as documentações. E o pior de tudo, essa instituição estava expondo e explorando a imagens de vulneráveis. Por isso a importância de denunciar. Por isso que vocês precisam denunciar várias e várias vezes para o Ministério Público dos locais onde há esse tipo de projeto. Cito Itacoatiara. Itacoatiara precisa sim, e pode ter fé. Um dia um sábio, muito sábio, me disse: não te afobarás. Esse sábio não está mais entre nós, mas um dia ele me disse: não te afobarás. Então, crinanas, não se afobem, denunciem. Tá explorando a imagem das pessoas de forma inadequada, indevida, tá enriquecendo. O que chamou mais atenção não foi a sentença em si. Sabe o que me chamou a atenção? E que reacende a esperança assim na justiça? Gente, todos os dias há centenas de julgados no Tribunal de Justiça do Amazonas. Imagina, nós somos uma comarca muito grande. E além da capital ter várias varas, nós temos as comarcas interior, né? Então, assim, imagina, quantas centenas de milhares de decisões, de sentenças são proferidas todo santo dia pelo Tribunal de Justiça do Amazonas, de forma geral, todo o Amazonas, e que não é publicada, não é divulgada nos perfis, nas páginas oficiais do Tribunal de Justiça do Amazonas. E pasme, senhoras, o Tribunal de Justiça deu visibilidade para esta decisão. Tá lá na página do Instagram, inclusive foi por lá que eu vi essa sentença, que eu até compartilhei aqui com as caninanas o print que eu bati da tela, em que o próprio Tribunal de Justiça dá visibilidade para o que foi decidido. E ele fala, né, que o juiz lá do município de Iranduba... Depois vocês lerem a matéria, vocês vão procurar, que eu sei que vocês estão terríveis, né, zumbis? Vocês vão procurar, mas, ó, vou adiantar a vida de vocês como uma boa pessoa com a participação... Ele chama lá, meu querido. Participação, vem cá, filho. Vem cá. Aí ele quer deitar ali, depois eu mostro ele. E aí eu vou facilitar a vida de vocês, porque eu sei que vocês têm uma dificuldade muito grande de compreensão das coisas, então eu vou desenhar para vocês. Vamos lá. Vou ler trechos dessa decisão que já está publicada, tá lá o processo. Você que ganha, trabalhando no prospecto do sigilo. Antes que vocês comecem,
a falar as merdas de vocês. O processo é um processo público, é uma ação civil, tem nada a ver com criminal. A sentença já está divulgada, vocês vão lá no processo e toda decisão em regra, todo o processo judicial, ele é público em regra. Então, não quer dizer que tudo é público. Mas as decisões que são proferidas são públicas. Tá lá, tá bom? Depois você não fecha a paciência. E não vai por aí sair falando, a ação civil pública, Cris. A cessação da utilização indevida da imagem de pessoas em situação de vulnerabilidade social acolhidas pela requerida. Aí eu pergunto, diretores, vulgos, me ouçam. Ouça a sentença do juiz, não sou eu que tô falando, tá? Sou juíza da internet? Sou, mas não sou juíza do tribunal. Então, quem tá falando aqui, ó, é o juiz do tribunal. A pergunta que não quer calar, vocês vão insistir nesse discurso de vocês de que tá tudo certo? De que vocês podem fazer isso? Devem fazer isso? Precisam fazer isso? Já passamos dessa fase de achar que o que a gente fazia era certo. Vocês têm que parar com isso, hein? Parem quando tem tempo. Não é querendo prever o futuro de ninguém, não, mas a gente já sabe aí no que deu, né? Tá bom. Vamos continuar. Foco, tia. Eu vou falar minha ritalina pra manter foco, que eu não tenho. Narra inicial que o Instituto, presta atenção, sob pretexto de desenvolver atividades de assistência social a dependentes químicos, utilizava-se sistematicamente da imagem dessas pessoas vulneráveis em transmissões ao vivo e publicações em redes sociais com evidente finalidade de captação de recursos financeiros, sem observância das exigências legais para tanto. Aduz o parquê, Ministério Público, tá? Parquê é o Ministério Público, tá bom? Aduz o parquê que foi instaurado inquérito civil de número tal, após denúncia relatando que os responsáveis pela requerida se utilizavam da imagem de dependentes químicos para promoção em lives e demais conteúdos online. Realizada inspeção em loco, se vocês não sabem, no local. Nas dependências do Instituto, localizado no ramal Pico Bela Vista, quilômetro 2,5, zona rural de Iranduba, constatou-se que não há restrições quanto à exposição dos abrigados, sob o frágil argumento de que a autorização para o uso de imagens seria fornecida pelos próprios acolhidos quando do ingresso no local. Sustenta o Ministério Público que as pessoas em tratamento para dependência química, classificada como transtorno mental, não possuem condições plenas para consentir validamente com a divulgação de sua identidade e imagem, configurando violação aos direitos fundamentais previstos no artigo 5º, inciso 10 da Constituição Federal. Requer, em síntese, olha o que o Ministério Público queria, tá? A gente está fazendo um resumão. O que ele queria lá nessa ação civil pública? A cessação de tutela de urgência para determinar a remoção imediata das imagens dos vulneráveis de todas as redes sociais. B. Proibição de acolher novos dependentes sem comprovação da regularidade das atividades. C. A apresentação de documentação comprobatória da regularização do Instituto. E, por final, a confirmação da tutela. Mesmo a Cris explicando e lendo, as zumbis vão entender tudo ao contrário, vão. Vão, mas eu não tô nem aí. A mim interessa zombá-las e que vocês entendam, cobras. Elas são só meras telespectadoras que precisam ouvir isso porque elas não resistem a mim. A minha voz, quando eu começo a falar e abro live, elas... Sabe, vocês já assistiram aquele episódio do Pica-Pau? Tem um episódio do desenho do Pica-Pau que tá sendo... eu acho que não sei quem é que tá lá cozinhando e o cheiro da comida, ele vai até o Pica-Pau e o Pica-Pau vem assim, seguindo aquele cheiro, flutuando, seguindo o cheiro da comida. Então, a minha aparição, a minha voz é esse cheirinho do desenho do Pica-Pau, elas vêm tudo igual The Walking Dead pra ver. Vão entender? Não vão entender, mas eu vou fazer assim mesmo, entendeu? Porque eu sou dessas e não daquelas. Tá bom. Vocês não me tirem o foco, tá, caninanas? Vocês têm o privilégio de comentar nas minhas lives, então vocês fiquem quietas. Calem-se, escuta a titia, porque vocês me tiram do foco. E aí eu não quero perder o foco é a leitura da sentença. Não comentem. Deixa acabar a leitura aqui, porque aí eu não me perco, a gente mantém o foco, tá bom? Para de comentar, me deixa em paz. Tá bom, vamos voltar. A tutela de urgência foi deferida lá no movimento tal, determinando que o Instituto promovesse, no prazo de 48 horas, a remoção das imagens dos vulneráveis de todas as páginas de redes sociais, sob pena de multa. Isso aqui vocês lembram, né? Vocês lembram que ele estava fazendo uma live lá na Casa do Centro, quando chegou o oficial de justiça com essa determinação? Quem lembra desse dia? Ele ficou rosa. O boto encarnou, de vez do boto ser cinza, encarnou de vez o boto rosa. O boto ficou rosa quando o oficial de justiça chegou com essa sentença para que ele tomasse ciência que ele tinha 48 horas. Não é essa sentença que eu tô lendo. A primeira sentença que foi a que deferiu a tutela de urgência, né? Vocês lembram disso, né? Tava ao vivo quando o oficial chegou lá para que ele tomasse ciência daquela decisão primeira lá, que já determinava que fosse feito isso, ó. Que ele tirasse todo o conteúdo em 48 horas de remoção, né? Sob pena de multa diária de R$5.000, limitada a 30 dias. Teve uma nova decisão. Além dessa de urgência, nova decisão na movimentação tal determinou a apresentação de extensa documentação comprobatória da regularidade das atividades, bem como a abstenção de admitir novos acolhidos sem prévia comprovação da regularidade. Lembra que além de tirar todo o conteúdo da rede social, ele não podia acolher ninguém? Vocês lembram até que ele falava que tinha fechado? Eu até fiz live para explicar que não havia determinação para fechar o instituto. A determinação era para que ele, naquele período em que estava sendo discutido esse processo, ele não acolhesse ninguém. E aí o que ele fez? Começou a botar máscara do La Casa de Papel na cara dos internos, tentando despistar.
Começou a fingir que não estava mais resgatando e que tinha colocado todo mundo pra fora por culpa dessa decisão. Lembra disso? Ai, que agora o Instituto fechou. Fez aquele drama todo que só comoveu vocês que são otárias. Que adoram pagar de otária. Que botou todo mundo na rua e começou a chamar os internos de pintinhos, se referindo às pessoas que ainda estavam lá dentro como animais. Lembram disso, né? Pois bem. Bora ver se o Ministério Público, se o juiz também soube disso. Eu ainda não sei. Vamos ver. Acho que sim, olha. Você sabia que eu tô lendo ela com vocês? Eu dei uma vista muito por cima. E como eu pensei, eu tenho que fazer logo, eu tô me surpreendendo junto com vocês. Eu só fui lá no decido, eu só li o decido, não li o texto todo, eu só li o decido pra ver o que de fato havia decidido. Se valia a pena eu vir fazer essa live ou não, né? Que eu sou dessas. Então eu tô lendo com vocês estão me surpreendendo, porque a gente tá batendo no raciocínio. Eu perguntei, bora ver se a justiça tomou conhecimento do descumprimento, e o parágrafo seguinte diz o seguinte. Quanto à concordância. O Ministério Público manifestou-se ao movimento tal, informando descumprimento da liminar e requerendo a aplicação de multa e bloqueio de redes sociais. Pedido posteriormente indeferido por este juízo ao movimento tal, ante a ausência de comprovação do alegado descumprimento. Faltou provas. Errei, fui moleque. Errei. Todas nós, cobras, que informamos ao MP da descumprimento, a gente errou, a gente foi moleque, a gente não apresentou provas suficientes. Aí o que aconteceu? O juiz não deferiu o que o Ministério Público estava pedindo. Aí, o juiz disse, não, faltam provas suficientes para provar que ele está descumprindo a medida. Aí o Ministério Público foi lá e apresentou... a requerida do Ministério Público, né? A requerida apresentou contestação, sustentando em síntese que... a requerida é o Instituto. O que o Instituto disse? Gente, eu não sei de tudo não, tá? A requerente, nesse caso... Requerente é quem se requer. Enfim, não sei, deu branco. A requerida apresentou contestação. Contestação, então, é o réu. O Ministério Público é o autor e o Instituto é o réu lá, né? O Instituto apresentou contestação, sustentando em síntese que... desenvolve trabalho social legítimo de ressocialização. Menina, eles tiveram coragem de alegar isso. Por isso que diz que doido não é quem pede, doido é quem dá. Tô passada, que eu não lembrava dessa contestação, eu tô passada. Tá bom, desenvolve. Olha o que o Instituto Social disse lá na contestação, se defendendo. Desenvolve o trabalho social legítimo de ressocialização. B. Possui autorização dos abrigados. C. Os dependentes químicos estão em plena faculdades mentais. D. A utilização das imagens visa angariar recursos para a manutenção das atividades assistenciais. E. Sofreu danos decorrentes das alegações do MP. A utilização das imagens visa angariar recursos para a manutenção das atividades assistenciais. Como assim? Se ele angariou mais de 20 milhões e nunca teve atividades e nem manutenções assistenciais que se prezasse a esse ponto, não tinha gente nessa época aí, ó. Nessa mesma época aí dessa ação civil pública, não tinha nem assistente social. Eu tô passada, Rosa Chiclete. Tá. Aí teve a réplica, né? O Ministério Público foi lá e, né, debateu lá a defesa deles. Réplica na movimentação tal, na qual o parquet reitera os fundamentos da inicial, contesta a validade das autorizações apresentadas e informa sobre prisões dos responsáveis. Aí aqui, ó, foi depois que ele foi preso, aí o Ministério Público foi lá. Quais são as fundamentações da sentença? Porque toda sentença tem que ter fundamentação. Não pode o juiz proferir uma sentença sem fundamentação. Como todo pedido, também tem que ter uma fundamentação legal, tá? Então vamos para a fundamentação desta decisão. Continuidade dessa prática. Olha só. Diante da gravidade das violações constatadas e do risco de sua perpetuação, impõe-se a concessão de tutela inibitória definitiva para coibir futuras violações aos direitos de pessoas vulneráveis. A tutela inibitória, prevista no artigo 497 do Código de Processo Civil, destina-se a impedir a prática, continuação ou repetição de ato ilícito, sendo especialmente adequada para a proteção de direitos fundamentais como o direito à imagem. Agora vamos para o dispositivo. Ante o exposto, julgo procedentes os pedidos formulados na inicial. Quem é que fez a inicial? Ministério Público. Primeiro, para confirmar a tutela de urgência anteriormente deferida, determinando ao Instituto Social para Resgatando Vidas que se abstenha em caráter definitivo de divulgar, veicular, transmitir ou expor por qualquer meio ou plataforma digital a imagem, a voz, nome ou qualquer elemento identificador das pessoas em situação de vulnerabilidade social acolhidas em suas dependências. B. Determinar que a requerida, caso pretenda continuar desenvolvendo atividades de acolhimento, comprove previamente em juízo licença sanitária atualizada, regularização perante o poder público local, responsável técnico habilitado, a avaliação médica prévia dos acolhidos, plano individual de atendimento e demais documentos exigidos pela legislação aplicável. C. Acabou não, hein? Proibir a requerida de acolher novas pessoas sem prévia comprovação judicial dos requisitos do item anterior. D. Determinar que,
em caso de eventual utilização futura da imagem de pessoas acolhidas, seja observado rigorosamente: 1. A autorização expressa e específica por escrito, com identificação completa de quem autoriza. A avaliação médica atestando plena capacidade de discernimento. 3. Especificação clara da finalidade e extensão da autorização. E a impossibilidade de revogação a qualquer tempo. E fixar multa diária de R$10.000 para cada descumprimento das obrigações ora impostas, limitadas a R$300.000 por obrigação descumprida. F. Condenar o requerido aos pagamentos das custas processuais. A presente sentença produz efeito erga omnes. Erga omnes é para todos, tá? Para todas as partes ali, né? Nos termos dos incisos do artigo 103, inciso 1 do Código de Defesa do Consumidor, aplicável subsidiariamente às ações civis públicas. Sem condenação em honorários advocatícios ou antevedação, publique-se, registre-se, intime-se. Após o trânsito em julgado, remetam-se cópias dessa sentença ao Ministério Público Federal, à Anvisa, à Secretaria Municipal de Assistência Social de Iranduba e ao Conselho Regional de Psicologia para conhecimento e adoção das medidas cabíveis em suas respectivas esferas de competência. Isso aqui nada tem a ver com a Operação Pai Tá Off, isso aqui nada tem a ver. Mas o Instituto Social Pai Resgatando Vidas está oficialmente fechado. Não existe a menor possibilidade. Obviamente, isso aqui é uma sentença que cabe recursos, porque toda decisão cabe recursos. Vamos saber futuramente se vão recorrer dessa decisão, se ou não. Não sei como é que tá os honorários advocatícios da defesa da instituição, eles estão recebendo pelos trabalhos que fazem, enfim. Deixaram transcorrer um prazo para solicitar provas, enfim, não se manifestaram. Espero que não se manifestem nessa, talvez sim, até porque é um direito de recorrerem, né? Apelarem aí dessa decisão, mas por enquanto essa decisão é o que está valendo, é o que temos. É essa decisão que foi julgada agora recente pelo juiz de direito da vara de Iranduba, na ação civil pública, que determina que a instituição não acolha mais ninguém, não que eles estejam acolhendo, mas para responder as perguntas de vocês. Não há a menor possibilidade. Para que exista futuramente a possibilidade do Instituto Social Pai Resgatando Vidas voltar a fazer esse trabalho, deverá cumprir todas essas obrigações, que vocês sabem que não serão cumpridas, porque todas essas obrigações requer o quê? Requer honestidade, requer comprometimento e requer principalmente gastos. E não é característica da direção gastar com a instituição. Muito pelo contrário, se acostumaram ao longo de 4 anos a ganhar dinheiro com essas pessoas, não perder dinheiro. E regularizar de acordo com o que o juiz determina significa gastar dinheiro. Gastar dinheiro. Porque você vai ter que ter profissional técnico ativamente, você vai ter que ter médico para poder atestar a capacidade dessas pessoas. E esse médico é o médico, não é um clínico geral, é um médico especialista. Você não vai pegar uma enfermeira para atestar nada. Então, obviamente, isso requer o quê? Custos. Qualquer instituição séria precisa gastar com o trabalho que querem exercer. Acabou. Acabou. E aí, como é uma decisão que saiu agora recente, eu vou providenciar um cafezinho nos corredores, porque isso aqui é muito importante. É muito importante porque tudo o que foi falado ao longo desse tempo, não por mim, porque eu já peguei o bonde andando, eu já cheguei nessa fala de tá errado isso, precisa corrigir, eu já peguei o bonde, o trem já estava a quilômetros de distância, quando eu entrei na estação para falar. Mas essa sentença, ela é muito importante. Ela é extremamente importante porque não há, neste processo, nenhuma atuação de qualquer pessoa que seja. Quando isso aqui foi iniciado, eu sequer tinha conhecimento dessa situação. Eu vim saber um pouquinho antes dele ser preso, desse processo aqui. Eu nem sabia. Obviamente, o descumprimento da medida tutelar, a gente fez questão do Ministério Público tomar conhecimento, erramos de não provar, mas não fez diferença nenhuma, porque a sentença foi totalmente procedente com o que o Ministério Público pedia, que era justamente a cessação dessa exploração indevida da imagem dessas pessoas. Isso aqui é uma vitória, que sirva de lição para os demais, para que não chegue nesse ponto, porque chegará. Demorou, imagina quantos anos, né? Desde 2021, as pessoas já denunciavam a atuação ilegal do Instituto Social Pai Resgatando Vidas. Eu ainda prestava serviço para eles, e vocês aí já denunciavam. Inclusive pessoas que hoje estão do lado dele fizeram diversas denúncias. Diversas denúncias foram feitas, não foi por mim. Eu fiz uma. Bem fundamentada, bem bonitinho, com todas as provas, mas bastou uma. Eu não fiquei na porta do Ministério Público, depois que eu saí, eu não fiquei em porta de delegacia, eu não fiquei. Só entregue lá e... Enfim. Depois eu venho contar pra vocês sobre esse babado, como foi pra eu saber que havia uma investigação, por quem que eu soube. Quando essa merda acabar, eu conto pra vocês. Então, isso aqui, ó, isso aqui é uma vitória. É uma vitória por quê? É lamentável que... Mas a gente não tem nem que lamentar, porque nós não estamos falando de uma instituição séria que desenvolvia um trabalho de sério e honesto, e que um trabalho de relevância social, e que fizesse diferença de fato na sociedade, no estado do Amazonas. Não há o que lamentar, porque nós não estamos falando de um trabalho sério. Lamentável seria se essa decisão fosse referente a uma instituição séria. Aí seria lamentável. Mas eu não lamento, não. Porque a justiça, na verdade, ela está garantindo sim o que a lei determina. Ai, não tem instituição suficiente. Não tem, mas aí não é um problema também do juiz, é um problema de quem a gente elege. Isso não tem nada a ver comigo, com a instituição ou com o juiz. Isso tem a ver com quem você elege. Se vocês se preocupam, zumbis,
Porque o discurso de vocês é sempre em volta da questão de ai, o trabalho que ele fez ninguém faz. Graças a Deus. Imagina se tivéssemos mais pessoas no Brasil fazendo isso. Imagina. Vocês querem mais continuidade do que errado? Então é isso que vocês defendem? Porque quando vocês falam que lamentam o fato de não ter mais disso aqui acontecendo, vocês estão falando que vocês lamentam que pessoas sejam exploradas indevidamente. Que vocês lamentam que os direitos constitucionais dessas pessoas estão sendo violados. Vocês não protegem também o direito dessas pessoas. Vocês lamentam elas não serem cada vez mais exploradas, humilhadas. Tudo pelo prazer de assistir a desgraça alheia. Porque é um discurso também de vocês. Ai, elas adoram a desgraça alheia. Meu amor, quem adora a desgraça alheia é você. Que aplaude, que defende quem for vulnerável ser exposto por esses diretores. A família Bastos ter sido presa e responder a um processo criminal não é uma desgraça não, meu amor. É uma consequência do que fizeram. Desgraça, sabe o que é? É você possuir uma doença a nível de dependência química que não tem cura. Doença crônica, que te leva à rua. Desgraça é você viver na rua e você ser acolhido com a falsa promessa de tratamento, e nesse acolhimento, a tua doença e o teu caráter doente, porque eles mentem, eles manipulam, isso aí é tudo caráter da própria doença que eles carregam. Ser exposta de forma vexatória, humilhante e degradante. E quem é que gosta de ver isso? Sou eu? Eu não assisto. Quem gosta são vocês, lindas, quer dizer, feias. Quem ama assistir. Quem lamenta que o Instituto Social não está mais resgatando pessoas, são vocês. Eu não lamento. Eu lamentaria, sim, se o CRDQ fosse fechado. Eu lamentaria se as clínicas, a nível da clínica que a Marina ficou lá em São Paulo, que existem em todas as cidades, fossem fechadas. Aí eu lamentaria. Porque nós estaríamos falando de uma instituição que trabalha com tratamento digno. Mas um projeto feito às custas da exploração para enganar pessoas e não tratá-las, eu não lamento, eu fico sim feliz. Graças a Deus que a justiça foi lá e agiu. E se querem fazer um trabalho de verdade, cumpram a lei que não terão problema. Não terão problema, juro pra vocês. Se a lei for cumprida, não vai ter problema. Cadê? Parceiro Brilhante, tem problema? Clínicas de tratamento de verdade, tem algum problema? Não tem, porque cumprem a lei. Tratam com dignidade essas pessoas. Não tem o Ministério Público batendo lá na porta pedindo pra oficializar, entregar documentos. Não tem operação policial prendendo. Não tem nada disso. Porque cumprem a lei. Então, se o Instituto Social quiser voltar a fazer o trabalho que vocês tanto sentem saudades, que o Instituto Social se adeque aos requisitos legais. E, principalmente, pare de explorar a imagem de pessoas. Vocês acham que o Instituto não pode acolher ninguém? Pode. Óbvio que eles podem. Desde que eles não explorem a imagem dessas pessoas, desde que eles ofereçam tratamento de verdade, desde que eles ofereçam técnicos suficientes, desde que eles tenham todas as autorizações em todos os órgãos competentes que ele precisa ter. Passado, superado esse pequeno detalhe, eles podem fazer, sim, um belo trabalho e limpar as ruas de Manaus. Nossa, limpar, fazer a lavagem. E vocês parem com esse discursinho de ai, adora ver desgraça alheia, fica feliz com a desgraça alheia, porque as únicas pessoas que eu conheço que adoram assistir a desgraça alheia é quem assiste vulnerável sendo exposto e humilhado. São vocês. Desculpa, mas fãs de projeto são vocês. Então revejam o conceito de desgraça alheia. Porque o papai não está sofrendo uma desgraça alheia, ele está só colhendo frutos daquilo que ele plantou. Então essa é a decisão daquele processo de uma ação civil pública lá do Ministério de Iranduba. Tem efeito erga omnes, pode ser posta, né, a todos. E nós vamos esperar aí o desdobramento dessa sentença, porque, como eu falei pra vocês, é o que está valendo agora, é o que tem efeito essa sentença. Mas ela ainda não transitou em julgado, eles podem tentar recorrer. Eu acredito ser uma perda de tempo e de dinheiro, porque para eles recorrerem dessa decisão, para que o Tribunal de Justiça, para que o colegiado analise se essa decisão precisa ser reformada, mantida ou anulada, eles precisam provar que foi uma sentença equivocada, que é uma sentença que não está seguindo os preceitos legais, eles precisam provar. Mas eu, particularmente, no decorrer do processo, que podia evitar essa sentença, era só provar? Pode sim, Rosângela, tá aberta. Era só provar. Se não provaram durante todo o processo, vocês acham que vão provar agora? O que há para provar? Há algum exagero por parte dessa sentença? Não. Foi dado ao Instituto tempo suficiente para provar para o Ministério Público, antes até que isso virasse um processo mesmo, uma ação civil, de que o Instituto era legalizado e que todo o trabalho que ele fazia era um trabalho correto e legal. Veja, isso aqui nada tem a ver com ele só negou um impostozinho. Então paga, meu amor. Se fosse só negar imposto, já teria pago. Puxava as DARF atualizadas, pagava, estava tudo resolvido. Veja que a ação civil pública nada fala de valores, a não ser da operação Al Paita Off, que tomou notoriedade, eles viram, foi divulgado em todas as televisões aqui do Amazonas, então os promotores viram, assistiram. Mas veja que essa decisão, ela nada traz com relação a pagamento de imposto, porque isso não tem a ver. Não pagar impostos, não declarar o dinheiro, isso é só mais um problema para eles.
Aqui ninguém está falando de dinheiro. O mérito aqui é exatamente isso. Atuar como uma instituição séria que desenvolve um trabalho social e de tratamento e, na verdade, quando se pede para provar que é isso, não se prova e a justiça vai lá e faz o trabalho dela. Se vocês não gostam do que a justiça fez, não vai reclamar pro juiz, não. Vai reclamar lá pros vereadores que você elege. Porque são eles que deviam estar criando leis, ampliando o número de vagas, fazendo projetos de construção de instituições de tratamento, fazendo convênios com clínicas particulares para conduzir essas pessoas voluntariamente ou involuntariamente para a internação dentro dessas instituições. Faz parceria, quem tem que fazer isso é o nosso legislativo. Nosso prefeito é que devia fazer termo de parecer de compromisso, não, tem um termozinho lá que eles fazem de adesão à internação involuntária, que nada tem a ver com compulsória, é diferente. Internação involuntária é diferente de internação compulsória. Para quem que a gente tem que reclamar se vocês zumbis estão insatisfeitas porque a instituição Pai Resgatando Vidas não vai mais poder fazer o que eles fazem? Vocês não têm que reclamar para a justiça, vocês têm que reclamar para o legislativo, para quem você elege. E são eles que não estão criando leis que garantam o direito e o tratamento dessas pessoas que estão na rua. Então vai reclamar lá pro teu vereador e pro teu prefeito. Deixa o juiz em paz. O juiz fez um excelente trabalho, não tinha notícia melhor para eu receber nesse feriado, e isso aqui acende a nossa esperança. Acende a nossa esperança de que a justiça vai ser feita como tem que ser feita. Isso aqui é uma... Eu até pensei, né? Vou fazer essa live porque eu preciso que as pessoas, principalmente que lutam por essa verdade aqui, ó, que está sendo confirmada pelo judiciário, entendam que aquela soltura que ocorreu ou não ocorreu, não sei de nada, nada tem a ver com o mérito do que se discute, nada tem a ver com inocência ou não cometimento de determinadas infrações. Se nada tivesse a ver, com certeza essa própria decisão aqui, ela não seria uma sentença procedente e louvável como ela está sendo. Para que vocês tenham ideia, que uma pessoa ser colocada em liberdade a determinada altura de um processo não tem ainda a ver com, não cometeu crime tal. Gente, a manutenção da prisão preventiva, ela não está questionando a culpa ou a inocência. Ela está questionando o seguinte, para você manter alguém por muito tempo preso, só com sentença. Porque é um direito de todo cidadão responder a qualquer acusação em liberdade. Dizer que ele ter sido colocado em liberdade é porque é inocente é por mau caratismo de vocês. Vocês são mau caráter tanto quanto. Eu não acredito mais que vocês fazem isso por ignorância. Não é, porque basta você dar um Google, a IA tá aí pra facilitar a vida de todo mundo, até de gente como vocês, zumbis. A IA, vocês deviam usar muito mais ela. Basta dar um Google pra vocês entenderem que nada tem a ver com culpa ou inocência. Nada. Vocês são mau caráter. Vocês que usam do argumento de que se o preso foi colocado em liberdade nesse momento é porque a juíza acha que ele não é isso, que ele não é aquilo, que ele não é aquilo outro, vocês são mau caráter. Mau caráter. Tanto quanto. Por isso são filhas. O filho, ele herda as características, a gene do pai e da mãe. A gente é 50% nosso pai, 50% nossa mãe. Por isso que vocês são assim, porque vocês são filhas mesmo. Não tem outra explicação. Não existe outra explicação. Vocês são filhas e herdaram a característica de mau caráter, de manipulação e de mentira do pai de vocês. O mérito nem eu posso falar, porque nem eu sei. Será surpreendente ser inocentado de algumas coisas? Será, muito surpreendente. Mas quem decide é o juiz, e o juiz trabalha com prova. Tá aqui, ó. Ação Civil Pública do município de Iranduba, a prova é de que, de fato, a instituição agiu de forma ilícita, e explorou e feriu ali direito à imagem, direito à dignidade, direito à privacidade e intimidade, direito ao respeito à proteção na condição da pessoa vulnerável. Tá provado. Se lá no criminal não for provado tudo, tudo bem. Mas a gente não pode falar que uma liberdade provisória, que um relaxamento de prisão, que qualquer coisa que tenha sido, até por doença a gente não sabe se não foi colocado porque está doente e a unidade não tem como garantir acesso à saúde, então tem que colocar até porque não há uma condenação. Vocês não podem sair por aí dizendo que, não é. Para pra pensar. Que vocês são demais. Então tá aí, li pra vocês a sentença está publicada. Lá no processo vocês podem baixar para ler e reler quantas vezes vocês quiserem. Foi isso que aconteceu lá na justiça do município de Iranduba. É um processo que diz respeito à instituição Pai Resgatando Vidas. Nada tem a ver com a direção, embora os diretores respondam pela instituição. Mas vejam que o juiz só citou o responsável, o diretor, quando ele está ali falando que basta uma simples análise para você ver que aquele diretor da instituição tem vários processos, inclusive processos de adoção irregular, processo de segredo de justiça, mas durante toda a sentença ele se refere à instituição. Esse processo, ele é a instituição. A instituição social, o Instituto Pai Resgatando Vidas, não poderá mais manter as suas atividades como era antes. Sinto magoá-las, mas vocês não vão mais continuar assistindo a desgraça dessas pessoas como vocês tanto gostam. Ou vocês vão migrar e assistir os que ainda continuam perpetuando essa exploração e essa violação de direito que a gente ainda tem lá em Iranduba. Não sei nem como é que tá o Alex, se ainda tá fazendo lá em Tabatiara, não sei se o Alex ainda tá fazendo isso, que nunca mais, graças a Deus, apareceu nada dele pra mim. Então eu não sei se vocês vão ter que migrar pra continuar assistindo a desgraça desses vulneráveis lá nesses perfis, porque no Pai Resgatando Vidas vocês não vão mais poder assistir. Não até essa decisão ser derrubada. Se essa decisão for derrubada pelo Tribunal de Justiça, caso eles recorram, apelem dela, aí tá. Não? Tem pergunta não? Ai, eu não consigo enxergar esse negócio aqui. Alguém tem alguma perguntinha pra fazer pra titia? Bora, a hora é essa. Depois que eu for embora, eu não tenho data pra voltar, vocês sabem, né?
Depois que eu saio daqui, eu não volto tão cedo. Então, se tiverem, a hora é essa. Pergunta pra titia. Ainda não sei, gata. Me pergunta coisa desse processo aqui, filha, que é público, que eu